1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 8 até o versículo 12. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. E Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Vamos ter mais uma breve palavra de oração. Eu peço à nossa irmã Rosa que nos guie nesse momento, pedindo a palavra de Deus para pedindo a bênção de Deus para a exposição da palavra. Soberano Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, ó Deus, porque tu és digno de receber toda a nossa honra, a nossa glória. Nesta hora, ó Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, ó Deus, nós rogamos, ó Deus, o teu Santo Espírito, a bênção sobre o teu servo que vai nos trazer a mensagem, ó Deus. Que ele seja usado como instrumento fiel, ó Deus, que a tua palavra atinja os nossos corações, ó Deus, e transforme as nossas vidas para a honra e glória do teu nome. Tudo que for feito aqui, ó Deus, que seja para engrandecer o teu nome. E que nós também possamos, ó Deus, através das nossas vidas, te adorar, te bendizer, e que o mundo veja que Jesus mora em nosso coração, Deus. Que tenhamos uma vida que te agrade, ó Pai. Abençoe o teu povo aqui reunido. Que as vidas saiam daqui transformadas, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Perdoe os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tive o privilégio nesses últimos domingos de poder pregar a palavra de Deus. E da primeira vez falamos sobre a importância do perdão. Depois, no domingo subsequente, nós falamos sobre uma história de desespero e de esperança. O que Satanás e seus anjos fazem na vida de um ser humano e como Jesus libertou aquele pobre homem, o gadareno, que depois estava completamente recuperado e seu pleno equilíbrio. Nessa noite nós vamos falar sobre um assunto que já falamos aqui há algum tempo atrás, naturalmente, mas que eu creio que sempre devemos voltar a esse assunto. Quando Saul, movido por circunstâncias, oprimido pelas circunstâncias, ofereceu holocaustos, algo que não era da sua competência, mas movido pelo medo dos filisteus que já se juntavam, e também que o seu povo se dispersava, ele, querendo receber a benevolência de Deus, ele se precipitou, e ele tomou essa matéria nas suas próprias mãos, e resolveu, por conta própria, oferecer sacrifícios e holocaustos. Meus irmãos, quando algumas coisas parecem demoradas nas nossas vidas, nós muitas vezes nos apressamos, em prejuízo próprio. Nós sabemos que Deus cumpre os seus intentos através dos anos, e Ele faz de acordo com os seus planos. Deus tem um plano e o universo não está à deriva, vamos dizer assim, a história da humanidade. Deus tem um plano. Mas, às vezes, nós julgamos que esse plano de Deus é muito lento, muito vagaroso. Nós não admitimos. Mas se tivéssemos a ousadia de pensar que as coisas estivessem sob o nosso controle, naturalmente nós apressaríamos algumas coisas, né? Mas nós vemos que
de uma certa forma, as coisas são lentas. Eu diria que a nossa própria santificação, quando regenerados, nascidos de novo, inicia-se o caminho da santificação. Mas essa santificação é um processo muitas vezes doloroso e lento na nossa história. Também, com referência ao progresso da igreja. Muitas pessoas talvez compareçam às suas igrejas para receberem bênçãos tão somente. Mas as pessoas que realmente sentiram o amor de Deus nas suas vidas, eles oram pelo progresso das suas igrejas, para que a causa do Senhor avance, para que almas sejam convertidas, para que haja santificação e para que a igreja seja fortalecida. Entretanto, nós vemos que nem sempre isso tem sido uma realidade. Já dissemos aqui que as ervas daninhas, elas crescem rapidamente, né? E as boas sementes, às vezes, demoram para produzirem frutos. É como aquela enramada que surgiu sobre a cabeça de Jonas para dar-lhe um conforto temporário, e de repente veio um verme e picou aquela planta, que num dia nasceu e num dia morreu. Muitas coisas têm uma existência muito efêmera, muito breve. Mas nós cremos que Deus tem um plano, sim, nas nossas vidas particulares, como indivíduos, como pessoas, e tem um plano na vida da sua igreja. Mas essa reflexão se torna um tanto dolorosa, vamos dizer assim, quando nós pensamos que, de alguma forma, Deus necessita de nós. Que Deus precisa dos nossos esforços para cumprimento do seu plano. Na verdade, essa é uma visão superficial, porque Deus é onipotente, Ele pode fazer todas as coisas de acordo com o seu querer, e os nossos talentos, as nossas habilidades, os nossos dons vêm tão somente da parte dEle, que Ele permite que nós tenhamos esse privilégio. Mas Deus levará a cabo todos os seus planos. Eu sei que, devido à infidelidade de alguns, né, a recompensa pela infidelidade, às vezes é o fracasso. Há muitos que têm os seus nomes escritos nos róis das igrejas, e talvez essas igrejas até fechassem se fosse pela participação deles. Às vezes críticos, mas não desenvolvem uma vida de comunhão com os seus irmãos e não pensam realmente no progresso da obra de Deus. Mas nós sabemos que Deus levará a cabo seus planos. Jesus, tudo foi feito por Ele, por meio dEle, e para Ele todas as coisas foram feitas. E quando nós pensamos no progresso, na história da igreja, aqueles que acompanham um pouco a história da igreja, nós vemos que, de início, havia tantas dificuldades. Mas o Espírito de Deus agiu de tal forma que houve um progresso notório. E às vezes através de caminhos difíceis. A recomendação era para que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder de Deus. E então, quando revestidos, eles seriam testemunhas de Jesus em todas as partes. A começar da região local de Jerusalém, Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E eles estavam ali, orando. Maria também estava orando com eles. Maria era piedosa. Mas nós notamos que ele não estava orando a Maria, eles estavam orando com Maria. Maria também participava desse momento de oração. E depois, naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Aprove a Deus a sua soberania, permitindo que viesse um tempo difícil na vida da igreja, de perseguição, para que aquelas pessoas se despertassem, para que eles se dispersassem e pudessem proclamar o Evangelho.
Nós não fomos salvos tão somente para nos assentarmos confortavelmente nos bancos das nossas igrejas, para ouvirmos uma boa música, embora isso sejam coisas importantes, mas não são as coisas fundamentais. Somos salvos para proclamarmos os feitos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E cada dia nós sentimos que está mais difícil a proclamação do Evangelho por vários motivos. Nós vemos que o Evangelho inicialmente começa de uma forma muito poderosa na sua disseminação. Nós vemos que o próprio Império Romano vai caindo diante da pregação do Evangelho. A tal ponto que houve necessidade de se proclamar o dia do Senhor, o domingo, como o dia do Senhor. Não era em homenagem ao Deus Sol, não foi porque houve um decreto, é porque os cristãos, eles desde a ressurreição de Cristo, eles começaram a se juntarem nos domingos para esse momento de culto. Aliás, foram os dias das aparições de Jesus. O dia do Pentecostes, um dia marcante. Então não houve outro meio senão reconhecer. Não foi em Sunday, o Deus do Sol, né? Nem Saturday, o Deus do Saturno, não tem nada dessas coisas. É que os cristãos realmente, eles honravam o Senhor do dia. Não só o dia do Senhor, mas o Senhor do dia, e o trabalho cresceu. Mas demorou muito tempo. Depois veio quase um milênio ou mais, de um tempo de obscuridade, de acomodação, até que o mundo se desperta para os trabalhos missionários. Há alguns missionários notáveis. Eu aprecio muito a vida de David Livingstone. A sua irmã descreve o dia em que ele partiu para o continente africano. Ela diz que era no dia 17 de novembro, e a família se levantou às 5 horas, a mãe fez o café, e David ele fez a leitura do Salmo 121, seu pai o acompanhou de Glasgow a Liverpool, e ali na antiga doca de Clyde. Eles se olharam pela última vez, e esse missionário se embrenhou pelo continente negro, continente africano. Nós sabemos que quando seu corpo foi resgatado, o seu coração foi sepultado debaixo de uma árvore na África. Ele foi para entregar sua vida no esforço missionário. Também na Índia, William Carey, ele trabalhava durante o dia com o mapa da Índia, orando, desejando levar o evangelho àqueles povos. E um dia ele vai à frente da sua igreja e diz: pedi grandes coisas a Deus, empreendei grandes coisas a Deus e esperai grandes coisas de Deus. E assim nós temos um movimento missionário moderno. Mas ainda hoje, quantas tribos não têm as Escrituras? Os países totalitários que vão se fechando cada vez mais para a pregação do Evangelho. E no Ocidente, nós vemos a frouxidão, quanta apostasia e quanta frieza espiritual. Talvez muitas pessoas hoje vão às suas igrejas por causa de entretenimento, porque talvez não tenham um lugar melhor para ir, porque estão se sentindo solitárias, mas não são verdadeiros adoradores, não aprenderam realmente a adorar a Deus. Nós concluímos, meus irmãos, que esse tempo, aparentemente lento, na execução dos planos de Deus, na verdade, se trata da sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E nós devemos aprender a sermos pacientes, a trabalharmos diante dos retrocessos, dos obstáculos, dos problemas, das oposições, dos desapontamentos. E Deus tem permitido Satanás destruir alguns dos nossos melhores esforços. Saul, quando percebeu que estava numa situação difícil, e ele precisava realizar aquela tarefa, ele se tornou impaciente. E há alguma coisa que nós cristãos devemos tomar muito cuidado.
principalmente nós reformados, é para que não sejamos impacientes no trabalho que desenvolvemos para o Senhor. É certo que há apostasia, que há frieza, que há retrocessos, que tudo isso que nós conhecemos. Não foi assim na vida de Cristo. Há uma semelhança entre Cristo, num certo sentido, na sua vida e na nossa. Primeiro vem um estado de humilhação e depois vem um estado de glorificação. E nós temos que passar por isso também, quando estamos realmente dentro, inseridos nesse plano de Deus. Eu calculo que se eu fosse um homem de negócio, um empresário, e fizesse uma análise do meu tempo de trabalho, de ministério, de 45 anos de trabalho efetivo, continuo trabalhando de uma certa forma, porque a vocação não tem realmente esse limite. Eu poderia, quem sabe, pensar que cair numa armadilha e mensurar o trabalho. Mas algumas coisas que não têm preço. Eu diria que uma alma não tem preço. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Assim como o fazendeiro, ele planta e espera colher, né, no tempo aprazível, nós também esperamos uma colheita, que nem sempre vem no tempo que nós imaginávamos, que nós queríamos. E nós temos que admitir aquilo que a palavra de Deus diz, que um plantou, o outro regou, mas é Deus quem dá o crescimento. O que importa a nós é não sermos impacientes e sermos fiéis naquilo que nós fizermos no nosso trabalho dia a dia, semeando a boa palavra de Deus. Quão difícil é para a nossa carne, para o nosso eu, entender isso, que o crescimento vem de Deus e que nós queremos ver as coisas muito apressadamente, nos tornamos impacientes e às vezes procedemos fora da nossa competência, daquilo que não nos cabe, né? A Bíblia diz que nós não devemos cansarmos de fazer o bem, porque a seu tempo, isso é, a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. É exatamente desse ponto, meus irmãos, que surge uma tentação para todo cristão verdadeiro. Quando uma voz sussurra aos nossos ouvidos, dizendo: se o nosso trabalho não tem um crescimento tão rápido, um sucesso, vamos dizer assim, por que nós não mudamos a mensagem? Por que nós não mudamos o nosso método? Por que nós não mudamos o nosso culto, a nossa maneira de adorar a Deus? Ajustar a mensagem ao sabor das pessoas não regeneradas. Uma tradução muito adequada a eles. Uma música muito ajustada a eles. Um ambiente. Quem sabe uma igreja parecendo uma boate, algumas coisas parecidas para a atração das pessoas. Se a velha mensagem do Evangelho não funciona, por que nós não procedemos dessa forma? Meus irmãos, é fácil encontrar justificativas psicológicas, sociológicas e dos tempos modernos da comunicação, mas nós temos que estar embasados na palavra de Deus. Assim, não podemos jamais sermos infiéis. Precisamos vencer aqueles questionamentos. Muitas pessoas dizem: vocês têm que ser positivos, vocês não podem ser negativos. Vocês não vão falar da morte, e a Bíblia diz: está ordenado a morrer uma só vez. Está preparado para a morte? Eu sempre digo, quando eu vou ao cemitério fazer os ofícios de consolação, às vezes eu já não tenho entrado mais, mas quando entrar a gente vê lá túmulo de pessoas que viveram muito, mas vê túmulo também de criancinhas, de jovens, né? E nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que pregar também sobre arrependimento, sobre o julgamento, sobre o juízo, sobre o inferno. Outros precisamos ser contemporâneos, né? Contemporâneos. Precisamos fazer com que os ouvintes voltem alegres para casa.
Começar, quem sabe, pregando aquele chavão. Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Isso não é evangelho. O evangelho inclui um plano na nossa vida. Mas não é dessa forma. Então nós ouvimos pouco sobre arrependimento, sobre a mortificação da carne, sobre tomar a nossa cruz diariamente. Nós precisamos atrair as pessoas a qualquer custo. Precisamos trazê-las de qualquer forma para o nosso meio. Então o culto difere muito pouco do entretenimento e da diversão. As igrejas que têm mais a oferecer isso, ou que se atrevem a oferecer isso. Meus irmãos, se há um texto que merece constar do boletim da nossa igreja e da pregação, eu transcrevi ele aqui, diz assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto aos ídolos do lar. Na verdade, as pessoas estão muito empolgadas com o momento de culto, e isso é importante, de adoração, mas isso não pode prescindir da obediência à palavra de Deus. Das coisas que estão tão claras na Bíblia, nós vemos hoje filhos desobedientes aos seus pais, quando a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Enfim, esses mandamentos são salutares para as nossas vidas. Isso nos obriga, meus irmãos, a sermos estudantes diligentes da palavra de Deus e conhecermos as Escrituras. Jesus disse, vós examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim dão testemunho. E reconhecermos o que se quer de cada um, sobre o que pregar e como o cultuar a Deus. Nesse ponto, a tentação é muito grande para inventar o nosso próprio método. Como Saul, que disse, bom, eu fui premido pelas circunstâncias, nós não devemos agir conforme as circunstâncias. Nós agimos de acordo com a palavra de Deus. Nós nunca podemos dizer às pessoas, faça o que está no seu coração. Há pais que falam isso para os seus filhos. Diga ao seu filho, faça o que a palavra de Deus diz. Nós não podemos, às vezes, com medo de traumatizar e criar dificuldades. Estamos perdendo muitos filhos quando entram para a universidade, né? Professores ateus. E eles também, quem sabe, estiveram tempo na igreja e não passaram pela experiência da conversão, não conheceram a palavra de Deus adequadamente. Saul não pôde aguentar a tensão e, de maneira tola, ele ofereceu o que não poderia fazer, que não era a sua competência. Então, quando ele encontra com Samuel, Samuel já pergunta a ele, o que você fez? Ele fala, fui premido pelas circunstâncias, o povo estava se dispersando, os inimigos estavam me atemorizando, então eu ofereci o holocausto. E naquele, ele diz, fui forçado pelas circunstâncias. Mais tarde ele admitiu, eu pequei, porque eu temi o povo e dei ouvido à sua voz. Eu pequei porque ouvi o povo e dei ouvido à sua voz. Muitas pessoas querem que nós ouçamos para modernizar, para contextualizar, para que nós ouçamos a pressão das pessoas, as mudanças. Na igreja há coisas que precisam mudar e coisas que jamais podem mudar. E uma das coisas que Deus não pode retirar da sua igreja é a palavra. Pastor não é para ficar dando conselho que psicólogos e palestras, todo mundo podem dar. É para expor os mandamentos de Deus. Mas hoje há uma tendência de autoajuda e de dar conselhos. Olha, não faça isso. Não faça... Assim diz a palavra de Deus. Né? Seria muito orgulho e ambição de nossa parte agradar o povo nos seus interesses. Nós precisamos novamente, houve um movimento da reforma, muitas pessoas falam, houve a reforma
e ficou lá. Não, a igreja precisa se reformar constantemente de acordo com a palavra de Deus. Pregar todo o conselho de Deus. O que acontece é que queremos dar muita popularidade aos nossos pregadores. Eu, quando era menino aqui em São Carlos, até os 18 anos eu morei aqui. Eu ia na igreja de Santo Antônio, às vezes na igreja de São Benedito, durante a semana, São Sebastião. Para mim, todos os lugares eram iguais. Era um momento de um lugar, quem sabe, apropriado para a oração. Hoje existe igreja para todo gosto. Você pode levantar do jeito que você quiser. Hoje não se pode dizer mais, vai à igreja mais próxima da sua casa. Vai à igreja que prega a palavra de Deus. Né? Ah, eu fui lá e me senti muito bem. Né? Não, às vezes é para nós sairmos preocupados. Não sentimos muito bem. É porque nós cantamos, nós dançamos e essa sensação da alma, a pessoa pensa que realmente a igreja é somente para se sentir bem. Nós temos que ser confrontados com a palavra de Deus no dia a dia, porque a nossa luta não é fácil. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós temos um inimigo terrível. Nós vimos na última pregação o que Satanás fez com o homem. E Jesus o libertou. Porque a obra de Deus, meus irmãos, vai lentamente. Para testar a nossa obediência à palavra de Deus. Para testar a pureza das nossas motivações. Porque aqueles que não são de Deus não permanecem diante das dificuldades que são grandes na nossa vida pessoal, na vida da igreja, na vida da família. Nós precisamos de obediência àquilo que Deus tem mandado e façamos o que Ele nos diz. Devemos prestar atenção à verdade da palavra de Deus que nunca se altera. O Evangelho não é um produto para ser vendido como outros, há um produto a mais. Às vezes eu vejo alguns programas na mídia, eu mesmo ouvia no rádio antigamente, as pessoas começavam a vender as coisas e no meio de vender também, parece que vendia o Evangelho e falava em dinheiro e tantas coisas assim, não é? O Evangelho não é nada que venha perder a validade, ele é para sempre. O Evangelho objetivamente tem a ver com a encarnação de Jesus, que no seu estado que preexistia, o Cristo preexistia, que se encarnou em Jesus, que sofreu, que morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus, que intercede por nós, que voltará. Esse é o Evangelho. Nós temos livros chamados Evangelhos, num segundo sentido, mas o Evangelho, no primeiro sentido, é a vida, a pessoa e a obra de Jesus. Isso é algo maravilhoso. É por isso que nós não podemos desviar a nossa atenção para cantores, para pregadores, para quem quer que seja. Nós temos que voltar a nossa atenção para Jesus, porque Ele é realmente a nossa esperança. É o único que pode transformar o nosso coração. É o único que pode nos levar aos céus. O fato de nós não termos um avivamento não significa que Deus não nos tenha abençoado. Eu olho, meus irmãos, e sei que Deus tem nos abençoado, e aqueles irmãos que procuram realmente, que têm discernimento espiritual, sabem disso. Mas será uma vergonha para todos nós se nós misturarmos o Evangelho com o pretexto de sermos mais bem-sucedidos. Será um descrédito se alterarmos a adoração, introduzindo nossas próprias invenções para agradar a mente carnal de alguns que até frequentam a igreja, que querem algum tipo de mudança que não são possíveis. E principalmente de outros que estão aí ao léu, indo por todo lugar, porque não encontraram porque não são justificados pela fé somente.
Eu sei que hoje, até o catolicismo e outros, nós somos justificados pela fé. Mas há uma palavrinha aí crucial, somente, independente de quaisquer coisas. É somente a obra de Cristo e pela fé nessa obra de Cristo é que nós somos justificados. E também existe uma inversão na ordem, porque antes de nós aceitarmos o Espírito que vem habitar em nós, é dele que procede, então, que vai gerar em nós a fé, para crermos. Muitos têm vontade de adorar, mas a palavra diz, eles em vão me adoram, ensinando doutrinas e mandamentos de homem. Adoração não é levar algumas pessoas para a igreja, fazer tudo para levar alguém para a igreja. Nós temos que pregar o evangelho. Adoração, antes de tudo, é o oferecimento do louvor a Deus, porque ele é digno de recebê-lo e porque ele requer, e da forma que ele requer. Ele é digno de receber e deve ser da forma que ele quer e como ele requer. Já dei uma ilustração para os irmãos, eu sempre uso essa gravata desse tipo aqui, né? Mas se alguém quiser me agradar muito, fala, não, eu vou dar uma gravata borboleta para o pastor, né? Eu não vou me sentir muito à vontade para usar uma gravata, eu não tenho nada contra quem use, que ache bonito, né? A gente tem que procurar saber, por exemplo, o que Deus requer. Não é porque eu acho bonito, porque funciona. E daí existem as coisas mais mirabolantes no Evangelho hoje. Porque é para agradar o gosto das pessoas. Mas nós temos que perguntar, o que Deus requer da adoração? Quais os elementos do culto? O culto tem a oração, a leitura da palavra de Deus, a pregação, a santa ceia, o batismo, eventualmente uma oferta. Essas coisas que não adianta nós inventarmos mais coisas e colocarmos luzes e fazermos um palco, né? Nós não temos altar na igreja. Nós temos a mesa da comunhão. Nós não temos sacerdote, nós temos ministros do evangelho que proclamam a palavra. Aliás, não gosto nem do nome catedral, né? Que vem de ex-cátedra, onde se fala. Mas é que muitos evangélicos parece que têm uma saudade um pouco, às vezes, do passado. Alguns se denominam apóstolos, né? Outros bispos. Não querem ser presbíteros, pastores, servos de Deus. Quantas invenções, ou voltarmos a esse tempo, ou ao templo de Salomão, né? Coisas do passado que já foram alteradas. É uma vergonha de descrédito para nós alterarmos a nossa mensagem e também o nosso culto. Mas devemos oferecer a Deus, né, o nosso oferecimento de louvor a Ele, porque Ele é digno de receber. E enquanto não vem um reavivamento, e nós não sabemos se virá ou não, nós não podemos fazer como o povo, como Arão, que cedeu ao desejo do povo e fez um bezerro de ouro, porque eles queriam um Deus que eles pudessem levar, conduzir, tocar. Enquanto Moisés estava lá na presença de Deus, Arão, um líder, eu sempre digo que era um líder de borracha, flexível, né? Fez do jeito que o povo queria. Então eles estavam felizes, né? Eles comiam, eles bebiam, eles festejavam. E quando Moisés desce do monte, ele vê aquele alarido, e para sua profunda tristeza, ele arremessa, né? Que ele era um homem impetuoso, aquela tábua da lei, porque antes mesmo dele entregar os mandamentos, já haviam quebrado no seu coração o mandamento das leis. A igreja presbiteriana, ao lado de algumas igrejas reformadas, adotou o princípio regulativo do culto. Porque quando houve a reforma, algumas igrejas um dia eram católicas, numa semana, na outra eram protestantes. Então eles falaram, o que nós vamos fazer agora? O que nós vamos colocar em matéria de culto? E no decorrer do tempo, alguns falaram assim, não, tudo que a Bíblia não proíbe, você pode colocar, a Bíblia não proíbe. Alguns dos nossos pais da igreja disseram, não é assim.
nós só podemos colocar aquilo que a Bíblia prescreve. Não é o que a Bíblia não proíbe. Nós temos que colocar aquilo que a Bíblia prescreve. E o que nós conhecemos em matéria de culto é isso. É pregação do Evangelho, não é autoajuda. Prometer coisas que Deus não prometeu. Iludir as pessoas, que saem de lá anestesiadas, maravilhadas. Menos com o Evangelho. Menos o Evangelho de Jesus Cristo. Então as pessoas têm todas essas invenções, por causa da circunstância. Eu falo, não, senão as pessoas não vão querer. Isaías diz, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele era como raiz numa terra seca. Nós olhando para ele não havia beleza, nada que nos atraísse. Mas, no entanto, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, a maravilha do Evangelho está na pessoa de Cristo e não naquilo que o homem acha que funciona e que seja uma maravilha. Uma igreja pode ser forte, mas ela tem que persistir em conhecer as Escrituras, obedecer às Escrituras, estar aberta ao Espírito Santo para um verdadeiro avivamento. Eu estive em algumas grandes igrejas. Hoje existe um movimento de crescimento da igreja, que vale tudo para a igreja crescer. Felizmente fui numa igreja muito boa, uma igreja cristã, muito fiel, mas milhares de pessoas. Tem gente que se empolga com isso. É interessante, mas, meus irmãos, aqui nós estamos num grupo que nós podemos orar uns pelos outros, viver a nossa vida em comum, participarmos da ceia. E é claro que nós queremos um crescimento, mas queremos um crescimento legítimo, um crescimento não de um movimento que é uma vergonha o que tem acontecido. Os mais antigos aqui sabem, alguns que eram da Cândido Padim e outros. Haviam poucos crentes em São Carlos. Eu mesmo, como menino, sentia até um pouco isolado em relação aos meus amigos. Mas eram crentes mais fiéis. Não é saudosismo. Eram pessoas de oração, pobres, mais honestos, que tinham prazer de falar da palavra de Deus. E é isso que Deus quer da sua igreja. Vamos orar por um revivamento. Nós anelamos um revivamento, embora o mundo esteja caminhando para o pior. Mas enquanto esse revivamento não chegar, não vamos ficar com o evangelho light, dando conselhinhos. Vamos expor a palavra de Deus. Nós pastores não somos para ficar dando conselho, que se encontra em quaisquer palestras de autoajuda, em vários lugares, seminários. Nós temos que pregar a palavra, e essa realmente é alguma coisa que nós peçamos a Deus que não nos tire nunca. A sua palavra na nossa vida particular e na vida da sua igreja. E que Deus nos abençoe.